em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Doenças já erradicadas no Brasil voltaram a ser manchete nos jornais. É o caso do sarampo, com centenas de doentes no Amazonas e em Roraima, e casos menos numerosos em outras partes do país. Outro motivo de preocupação é o risco de retorno da poliomielite. Entre as causas desses novos surtos, segundo o Ministério da Saúde, está a baixa imunização da população. Em relação à polio, por exemplo, dados do governo federal mostram que 312 cidades brasileiras estão com cobertura vacinal abaixo de 50%. Vacinas. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados são a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Petrópolis, Alessandra Sauan, que também é professora de saúde coletiva da FMPFase, e o pediatra infectologista Paulo César Guimarães, ele que é diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Vamos começar então falando da importância da vacina. Junto com os antibióticos, a vacina é um dos principais avanços da medicina, né? Responsável, inclusive, pelo aumento da expectativa de vida aí em mais de 30 anos, né? Fátima, eu sou um apaixonado por vacina. Eu sou pediatra e infectologista pediatra. E não tenho nenhuma clínica de vacinação. Devo deixar isso muito claro. As pessoas não devem temer as vacinas, devem temer as patologias. Você citou sarampo e poliomielite. Eu ainda peguei vários casos de sarampo aqui em Petrópolis, que eu trabalhava, como trabalho até hoje, no serviço de doenças infecciosas e parasitárias. Então, eram enfermarias de sarampianos, Alessandra. Então, a situação era muito grave, perdemos algumas crianças, porque o sarampo mata, o sarampo leva a quadros de pneumonia, quadros de broncopneumonia, quadros de encefalite. Não é uma doença benigna, muito pelo contrário. As pessoas acham que é uma doença simples, né? Não é. E a poliomielite pode matar também, através de uma encefalite. E deixa sequelas horríveis. Exatamente, entendeu? Para a população, Fátima, na maioria das vezes, a poliomielite, não agora, porque eram duas patologias erradicadas, né? Erradicadas. Mas quando elas não eram erradicadas, para a população era muito mais marcante a poliomielite que o sarampo. Isso foi visto através de uma grande estatística, porque o sarampo matava. Então, para a família, aquilo era marcante para o resto da vida. Agora, para a comunidade, para a população, não. Agora, isso não acontecia na polio. A polio, na maioria das vezes, já não levava ao óbito, embora pudesse levar, mas não levava, mas deixava sequela. Então, aquela criança se tornava um adulto e ficava sequelada. Então, isso era marcante para a população e era um estímulo para tomar a vacina contra a polio. Isso porque essas crianças vitimadas tinham problemas de locomoção, uma ou as duas pernas afetadas, ou até braço, né? Algumas mais graves com praticamente o corpo todo afetado, né? As novas gerações não viram isso, né? Exatamente. Quer dizer, muitas dessas pessoas que participam dos movimentos anti-vacina hoje em dia não viram essa situação que um dos últimos surtos de poliomielite que pegou boa parte das crianças na época foi da década de 1960, né? Foi 1989. Ainda tivemos, mas 60 foi aquela que você encontra o maior grupo de pacientes. De pessoas contaminadas. Então, realmente eram duas patologias extremamente graves e a vacina, esse movimento surgiu na internet. Aliás, na internet surgem alguns movimentos sensacionais. Movimentos bons e movimentos terríveis. Eu não sei qual foi a finalidade disso. E o pior, a população acaba acreditando. Ninguém sabe quem está falando, ninguém sabe o porquê que a pessoa começou essa contestação às vacinas, mas essa contestação através da internet aconteceu. E isso foi muito ruim, porque as pessoas acabaram não vacinando os seus filhos, né? Porque a criança não pode ir para um posto de saúde e se vacinar, né? Ela precisa que alguém a leve. E isso é um problema. E se o pai não levar, se a mãe não levar,
Então, é muito ruim. Então, há necessidade que a população abrace as campanhas. As campanhas são muito bem feitas. E, antes das campanhas, os calendários vacinais. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem o seu calendário, a Sociedade Brasileira de Imunizações tem o seu calendário, e o governo, ele dá essas vacinas gratuitamente, através do Programa Nacional de Imunizações. Então, não pode reclamar nem do preço, porque é dado de graça. Eu representei o Brasil através do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria em alguns lugares no exterior. E quando nós mostrávamos o nosso PNI, o nosso Programa Nacional de Imunizações, o nosso calendário vacinal totalmente gratuito, eles ficavam realmente aplaudindo o que acontecia no Brasil. Claro que alguns países já não davam algumas vacinas porque eles não tinham mais algumas patologias, né? E nós tínhamos ainda, e tínhamos que controlar. Agora, o nosso PNI é muito bom, muito bom. A Alessandra sabe muito bem sobre isso, né, Alessandra? É importante, como o professor está falando, o Programa Nacional de Imunização ele começou em 1973. Então, a partir daí, a gente viu o nascer das campanhas, né? A década de 80 foi forte nas campanhas de vacinação contra a paralisia infantil, e a gente conseguiu ver essa questão aumentando a cobertura vacinal, o quanto que foi reduzindo a incidência dessas doenças. Sim. Então, mostra a eficácia do programa. A partir desse período, de 73, começou a se organizar no Brasil como um todo, a normatização a nível federal, estadual e municipal. Então, começaram essa organização das salas de vacina e essa oferta de vacina, né? Por isso que o PNI, como o professor falou, ele é reconhecido mundialmente, né? O programa aqui do Brasil. A primeira vacina foi contra a varíola lá em 1796, mais de 220 anos, né? E ainda tem gente que duvida da eficácia, né? Elas são mais do que testadas, né? Claro. A gente pode afirmar que a vacinação é segura. Quando existe efeito colateral, eles são explicados, né? E tem as pessoas contraindicadas também, que tem que prestar atenção para não receber a vacina, né? Historicamente, assim, no início do século passado, Oswaldo Cruz, né, teve a revolta da vacina. A primeira revolta da vacina, né? 1904, né? Exato. Então, assim, as pessoas desconheciam, né, a importância da vacina. Né, eles estavam vendo a doença, mas depois, aos poucos, né, com orientação e tudo. E naquele momento ele teve que ser bem taxativo, né? Era uma situação até de polícia, das polícias da saúde que obrigavam a se vacinar. E a gente lembra questões culturais, né, da população, não, mas eu tenho que mostrar meu braço para poder fazer a vacina. Tinha certo receio, né, achava que ia fazer mal. E depois, com a orientação à população, foram vendo que foi reduzindo as doenças, né, relacionadas aí à vacina. O mais curioso é que nessa primeira revolta da vacina eram as pessoas menos esclarecidas, menos escolarizadas, que, por ser obrigatórias, estavam com medo dessa situação toda, achando que podia ser algum mal, né? Hoje, nessa nova revolta da vacina, né, via redes sociais, são as populações, as pessoas mais esclarecidas, na verdade, né, com mais anos de estudo, com acesso aos meios de comunicação, que estão se opondo à vacinação. Acho que é uma situação, Fátima, eu acho inaceitável isso. Inaceitável porque as pessoas não há um embasamento. Claro que existe um percentual muito pequeno de pessoas que podem apresentar alguns efeitos colaterais da vacina. Agora, para o restante, ela é extremamente válida. Para você lançar uma vacina, são muitos anos de pesquisa, muito dinheiro gasto em laboratórios no exterior e laboratórios aqui no Brasil. Então, e só pode ser lançada depois de ser testada. Então, existem algumas vacinas com o vírus vivo atenuado e outras com o vírus morto, fugindo um pouco do tema, mas continua sendo vacinas. Por exemplo, as pessoas temem muito a vacina contra a gripe, né? É um vírus morto, um vírus inativado e fracionado. Então, pode dar uma pessoa, como você falou, uma alergia, por exemplo, a pessoa que tem uma alergia ao ovo. Agora, é alergia, uma hipersensibilidade mesmo, não é, eu comi uma fritada, não passei bem. Eu já comi algumas fritadas e não passei bem, e tomei várias vacinas contra a gripe, e estou dando uma entrevista no momento. Tá? Então, não há o porquê disso. Agora, basta uma pessoa dizer alguma coisa contra. Eu tenho, entendeu, clientes, adolescentes,
que dizem, eu não vou tomar, como fosse assim uma coisa, uma posição, porque o adolescente toma algumas posições um pouco radicais sem embasamento, né? Eu não vou tomar a vacina contra a gripe. Eu tenho verdadeiros embates com eles, perguntando o porquê disso. E as explicações são as mais estapafúrdias. Então, realmente é muito importante. Nós temos que deixar muito claro para o telespectador isso. Vacina é válida. Quando a vacina é lançada no mercado, ela já foi muito testada. E o percentual de efeitos colaterais sempre é muito pequeno, né, Alessandra? Sim. E importante é entender assim, existe um acompanhamento. Né? Toda vacina é propícia a dar um efeito colateral, que a gente fala. É importante estar sempre repassando essa notificação para poder estar avaliando o peso dessa reação, se é uma reação esperada ou uma reação grave. Tem as reações normais, que aquela vacina vai provocar, isso. né? E estão dentro das pesquisas que o professor falou. Todas as pesquisas são acompanhadas, tem a pesquisa. Agora, o que a gente vê muito quando surge, assim, início de novas vacinas, quando começou com a gripe. HPV também, né? Teve. O HPV também. Quando começou a campanha da gripe, em 1999, surgiram os mitos. E eu vou tomar vacina, vou ficar gripado? A vacina é inativada, né? Vírus morto. Então, não tem como ter essa capacidade de causar a gripe. Então, só que, como a gente tem hoje, assim, facilidade na comunicação, né? Essas redes sociais, as pessoas vão passando informação e acaba truncando a informação. Né? Então, muitas vezes não vão ver realmente essa informação é válida, qual a origem dessa informação. Então, isso tudo acaba criando uma grande confusão. Então, a gente tem muita informação hoje em dia, né? Faça a passagem, mas as pessoas precisam realmente ver se essa informação é verídica. E qual é a fonte? Né? Está vindo da parte científica ou não? São os mitos que estão relacionados à vacinação e a pessoa acaba passando adiante. É bom a gente esclarecer também como, claro que tem vacinas diferentes, vírus atenuado e vírus morto, né? Mas como elas agem no organismo? Dá para explicar um pouquinho, doutor Paulo César? Não há dúvida. Então, existem algumas vacinas, né, combatendo algumas patologias com vírus vivo atenuado, porque aquela vacina só pode ser feita dessa forma. Seria o ideal que todas as vacinas fossem com vírus mortos, inativados, mas isso não é possível no combate a algumas patologias. Agora, essas vacinas, como eu disse, a Alessandra confirmou, são vacinas muito testadas. E a possibilidade delas levar, eu vou receber a vacina com o vírus, mas é um vírus atenuado, completamente diferente do vírus selvagem. Se a pessoa se contaminar com o vírus selvagem, a doença será muito grave. E se ela receber um vírus atenuado, aquilo é para aumentar a imunidade. O que acontece no organismo? Você recebe um vírus atenuado, mas ele vai estimular o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. E esse sistema de defesa, ao entrar em contato com o vírus selvagem, vai destruir o vírus selvagem. Porque esse ele é o mecanismo. Já reconhece como inimigo. Já reconhece como inimigo. É uma guerra, Fátima, isso é uma guerra. Então, guerra é guerra, não é isso? Nós temos que realmente, devemos tomar todas as nossas medidas contra um ser invasor, que é o vírus selvagem. Entre os mitos que estão sendo divulgados aí, varia um pouquinho de acordo com a vacina, mas um é a presença do mercúrio. Sim. A gente fala que é o derivado do mercúrio do timerossal. O timerossal é um conservante. Então, ele tem não só na vacina da gripe, né, da influenza, a gente tem na hepatite B, tem na DT, e é um mito, né? Não tem essa correlação, não tem cientificamente falando que vai estar correlacionado com algumas doenças. Então, a gente vê essa vinculação, essa passagem de uma pessoa para pessoa, assim, essa informação falsa. Né? É importante, o professor falou também, achei, quando a gente fala dos mecanismos das vacinas, a gente entender que vai estar relacionado também aos calendários de vacina. Então, essa ação da vacina atenuada e inativada estão relacionadas também com quantas doses que a pessoa recebe. Então, a gente sabe que as vacinas inativadas, a gente precisa de um número maior de doses, e as atenuadas, elas agem mais rápido, então tem um número menor de doses. Então, muitas vezes a população também com tantos calendários, acabam confundindo, né, professor? Acha que só tomou uma dose e já está protegida. E para poder ter eficácia da vacina, precisa cumprir o esquema vacinal básico daquela vacina, né? Também está correlacionado. E é por isso que tem que manter a caderneta de vacinação, levar sempre para conferir, né? Mas voltando aos mitos aí, no caso do mercúrio, é um derivado e numa dose ínfima. É uma dose bem
baixa, que é só para poder estar mantendo ali aquela vacina, né? Poder estar conservando que não aquela causa vacina. riscos à saúde. Não vai causar riscos à saúde, né? Não vai estar nem implicado com eventos adversos que acabam confundindo. Então, é uma informação falsa, né? Aquelas fake news que também... As pessoas, complementando o que a Alessandra falou brilhantemente, é o seguinte, as pessoas que dizem eu não vou tomar vacina por causa do mercúrio, porque elas não querem tomar a vacina. Ou por medo, ou porque é outra coisa, ou recebeu algumas informações, né, fake news, entendeu? Alguma coisa no sentido, porque esse mercúrio, existe uma quantidade muito maior, entendeu? Nos peixes e outras coisas mais que a pessoa ingere. E, obviamente, ninguém vai fazer uma vacina que possa causar um problema sério na população, porque não vai chegar. Vai chegar numa etapa, ela vai ser bloqueada. Entendeu? Então, é uma grande bobagem, como a Alessandra falou, utilizar, porque existe mercúrio, uma quantidade ínfima que não vai causar nenhum tipo de problema na imensa maioria das vezes. Teve uma pesquisa fraudulenta do final da década de 1990, né, que acabou fortalecendo esses movimentos que ligava as vacinas ao autismo, né, e que foi comprovado que a pesquisa foi uma fraude. A pessoa teve que se retratar, retirar, né, de circulação. Foi até condenado e perdeu o registro, né? É o tipo de coisa que também acaba que fortalece movimentos como esse, né? Esse aspecto psicológico que a pessoa está falando é importantíssimo, porque a gente está falando de injeção e as pessoas têm medo de injeção. Então, o que possa falar, até as pessoas falavam também, a questão da alergia ao ovo, né, essa contraindicação, as pessoas acabam falando que tem certas alergias para não tomar vacina. Né? Então, por isso que hoje em dia a gente pede o laudo médico para poder estar vendo se tem a contraindicação para poder não estar fazendo. Então, esse medo, essa questão psicológica também é muito forte. A gente tem que estar respeitando quando a pessoa tem medo. Também a gente, na hora de vacinar, tem que conversar com a pessoa, com calma, manter um ambiente tranquilo, porque tem pessoas que têm pavor mesmo da injeção. E até antes de chegar, ela já começa a ver situações para não se vacinar. E vacinação é uma decisão individual com impacto coletivo, né? Isso é importantíssimo, Fátima. Importantíssimo. Porque você não está só se autodefendendo, no caso de um adulto, ou defendendo os seus familiares. Você está defendendo uma comunidade, certo? Uma comunidade. Basta, por exemplo, na época do sarampo, que algumas pessoas não eram vacinadas, vamos retroceder mais aí. Quando não existia a vacina do sarampo, bastava uma pessoa, uma criança, uma determinada sala de aula com sarampo, pegava em todo mundo. O sarampo ele não eclode, ele vai aos pouquinhos, então ele começa com febre, o exantema surge posteriormente, então o diagnóstico não sai imediatamente. Além disso, existem outras patologias também exantemáticas. Eu dou uma aula aqui na faculdade. No caso, para o pessoal entender, são as pintinhas, né? As pintinhas. Então, as lesões... porque a medicina é cheia de prefixos gregos e latinos, é muito complicado. Pontinhos, você falou muito bem, pontinhos vermelhos. Mas eu dou uma aula... a última coisa, né? Eu não digo a última coisa, no meio do processo. Eu dou uma aula aqui na faculdade, já dei em outras faculdades também, diagnóstico diferencial das doenças antemáticas. Então, no princípio, é muito parecido, né? Uma rubéola com o sarampo. A varicela não é, porque a varicela tem lesões como fossem bolhazinhas, lesões vesiculares, mas tem outras patologias assim. Então, essa criança não era isolada, achavam até no princípio, não, foi picada de inseto, não sei o que lá mais, e ela estava com sarampo. E essa fase inicial... Pode parecer até gripe, né? No princípio, sim. O contágio é imenso. O contágio é muito maior nessa fase. Espiando, tossindo, falando. Então, é uma situação muito séria. Ok, você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as vacinas. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre as vacinas. Nossos convidados são a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Petrópolis, Alessandra Sauan, que também é professora de saúde coletiva da FMP Fase,
e o pediatra infectologista Paulo César Guimarães, ele que é diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Dentro dessa corrente anti-vacinas, existem pessoas que alegam que o excesso de vacina poderia sobrecarregar o sistema imunológico. Há evidências disso? Eu discordo disso. Tá? É mais uma fake news. Então, as vacinas precisam ser dadas e essas vacinas estimulam o sistema imunológico. Até podemos pensar que seja o oposto. Então, o sistema imunológico é ativado e ele passa a responder de uma forma mais objetiva às vacinas, certo? Então, não há, cientificamente, né, nada que a gente possa dizer que uma pessoa não possa tomar um número grande de vacinas. E cada vez mais as pessoas vão tomar mais vacinas, essa é a realidade. As vacinas que existiam há 50 anos atrás, né, agora existem muito mais, eram poucas, agora existem muito mais vacinas, isso no mundo inteiro. Então, não há o porquê, eu acho que é mais uma informação inverídica. Alessandra? Muitas vezes, assim, as mães ficam com medo, né, de dar no mesmo dia mais de uma vacina, com medo de ter reação, mas o calendário de vacinação do Ministério, ele é feito de acordo até para ter oportunidade de vacinação. Então, a gente tem os 2 meses, a gente vai ter a VIP, a gente vai ter a pentavalente, a gente vai ter a pneumo 10, a gente vai ter o rotavírus. Então, o ideal é não separar o dia, fazer as vacinas todas no mesmo dia. Se está ali a fazer os 2 meses, faz essas vacinas aos 2 meses. Né? A gente vê muitas vezes as mães pedindo, só faz uma hoje, e depois faz a outra no outro dia, e no outro dia. E isso atrapalha, porque a criança vai ficar mais tempo descoberta, né? Mais tempo, ela não vai ter essa proteção, porque se vai postergando, né, professor, para poder fechar o esquema vacinal, ela, em vez de cumprir o calendário aos 6 meses, para poder ver as básicas, ela vai ser aos 7, aos 8, porque ela foi esticando ali. Então, é importante respeitar o calendário de vacinação. Se tem para fazer no mesmo dia, faça no mesmo dia. E as vacinas, elas vão sendo aprimoradas, né? Agora, no caso da polio, a gente já tem uma nova versão da vacina, né? E isso também gera um pouco de dúvida, né? Algumas crianças tomam gotinha, outras tomam a injeção. Explica pra gente aqui. Em 2012, né, até 2011, as crianças faziam a proteção da poliomielite só com a vacina oral de poliomielite, que é a VOP. Então, era só a gotinha. Em 2012, foi modificado o calendário, entrou a pentavalente e entrou a vacina inativada de poliomielite. Então, que é injetável. Começou com 2 doses e depois teve a modificação em 2016 para 3 doses. Então, o esquema básico da polio é fazer 2, 4 e 6 meses com essa vacina injetável, a VIP, que é mais baixa a possibilidade de reações, né? E ela também protege igual a VOP. A VOP, a vacina oral, ficou a fazer aos 15 meses e aos 4 anos de idade fazer. Faz os 15 meses o primeiro reforço e aos 4 anos de idade faz o segundo reforço. Estamos em plena campanha, né? Sim. Quem deve ser vacinado durante essa campanha agora do mês de agosto? Isso, a campanha está chegando, a prioridade para as crianças. Então, de 6 de agosto até 31 de agosto, com o dia D, dia 18 de agosto, são as crianças de 1 ano de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, até os menores de 5 anos. Essas crianças todas devem comparecer às salas de vacinação. Né? É uma campanha indiscriminada. Então, tanto da poliomielite e tanto do sarampo. Da poliomielite precisa ser avaliado o cartão de vacina, então cartão obrigatório. A mãe tem que levar o cartão para poder estar vendo como é que está esse estado imunológico da criança. As crianças que porventura tivesse algum atraso, chegar com 1 ano e ainda não iniciou o esquema de poliomielite, vai iniciar com a VIP. Ou as crianças que já iniciaram, elas vão estar recebendo a VOP, que é a gotinha. E a triviral também vai ser avaliada. A vacina contra o sarampo, cachumbo, rubéola vai ser oferecida a essas crianças. Mesmo as crianças que participaram de todas as campanhas, que estão com a caderneta em dia, devem participar dessa nova campanha. Mesmo as crianças que já têm o cartão em dia. Porque a gente está com essa preocupação, né, tanto a questão do sarampo. A poliomielite, resgatar o que acontece com a poliomielite, a gente tem dois países endêmicos da poliomielite. O Afeganistão e o Paquistão. E hoje em dia a gente tem essa globalização. Então, fácil a circulação do vírus. A gente teve um alerta da OPAS, foi dia 8 de junho de 2018, um caso suspeito, uma criança suspeita na Venezuela, para poliomielite. Esse caso foi descartado. Mas com isso,
levantou o alerta da cobertura vacinal que a gente precisa ter quando pensa na poliomielite, né, e principalmente também o sarampo. Então, essa campanha está chegando para priorizar as crianças. A polio oral, a gente lembra o mecanismo de ação da polio oral, então quando a gente faz a gotinha, ela vai ter um mecanismo de desenvolvimento, né, de proteção local de mucosa e também sério, que a gente fala no sistema sanguíneo, mas ela vai ser disseminada. Então, os contactantes, quem convive com essa criança, vai receber também essa polio vacinal. Então, é um período aí de proteção para as crianças e até esses contactantes ali que tem, por isso que é disseminar no ambiente a polio vacinal. Então, é importantíssimo que as crianças estejam protegidas tanto contra o sarampo e tanto quanto a polio nesse momento. Professor, a questão da globalização que a Alessandra levantou é muito importante nesse momento, né? Porque sem essa cobertura vacinal, com os vírus, bactérias circulando muito mais rapidamente, o risco de um surto é muito maior, né? Inegavelmente, Fátima, a imigração que houve para o Brasil, principalmente vinda da Venezuela, tinha que ter acontecido um controle maior, inegavelmente, tá? Existem casos, né, em Roraima, casos no Amazonas também, e o número está aumentando a cada dia, porque não houve um controle prévio. Não é que a gente não deva dar um apoio a um país que esteja realmente precisando, mas precisa ser fazer um a apoio. vacinação, fazer uma quarentena. Faz, ver se tem um calendário, ver se tomou vacina, se não tomou, aplique essa vacina, etc. Então, isso infelizmente não aconteceu. E nós já estamos amargando as consequências disso. Infelizmente, elas já estão, não é batendo na porta, elas já entraram. Né? E todo mundo sabe que, basicamente, o sarampo veio da Venezuela, certo? E até hoje, dia dessa gravação, tem mais de 800 casos confirmados e mais de 1.000 ainda sendo analisados. Claro, né? você imagina. Só nesses 2 estados. Né? Sim, estados do norte do país. Agora, como você citou, a globalização. Então, hoje, a pessoa está em um lugar, amanhã está em outro local, Uma mesma pessoa pode levar para vários locais? Pode levar para vários lugares. O Brasil é muito grande, né? Eu não acredito, por exemplo, no caso desses imigrantes, que fiquem lá, porque, claro, que eles não vão ter empregos, não vão ter uma habitação adequada nesses locais. Então, eles estão em busca de uma vida melhor e vão procurar os estados do Sul, estados do Sudeste, etc, etc. Então, e mesmo as pessoas que já foram contaminadas, né, claro, também espalham, elas também viajam. Não há dúvida. Na fase de incubação, não sabem, né? E quando já, por exemplo, uma criança que esteja contaminada e seja inserida em um colégio, né, ela pode levar essa infecção para outras crianças. Não vamos isolar essa criança sem termos uma base para isso. Existem condições, por exemplo, para ver através de exames complementares. Mas a criança começou com febre. Através de uma sorologia, você pode ver, né, se aquele caso é um caso relacionado ao sarampo ou não. Né? Mas, por exemplo, você só pode ver totalmente a partir do 6º dia que você vai dosar. É claro que você pode ver IgG, mas IgM que caracteriza, eu estou falando algumas coisas mais complicadas aqui, mas isso é bom, que a população fique, se uma parte da população acreditou em fake news, agora tem que acreditar no que é certo, no que é correto, né? Então, no exame de sangue. Exatamente, um exame de sangue, você vai ver a sorologia e ver se essa criança está contaminada, não é discriminar, mas é proteger as outras crianças que estão nesses locais para que elas também não se contaminem e não repassem essa patologia para outras pessoas. Eu trabalhei na saúde escolar do Rio de Janeiro. Você, através das crianças, você educa uma comunidade. Você educa os adultos. Parece uma inversão de valores, né? Mas não. Então, a criança, você falar com a criança, fazia palestras, e eu trabalhava em comunidades do Rio de Janeiro, favela do Rato Molhado, favela do Urubu, que hoje, né, existem situações realmente muito delicadas lá. E depois, entendeu, os pais vinham, conversavam comigo,
Então, eu acho que é importante a gente conversar em termos globais, né? A vacina vai ser dada nas crianças, agora vamos aproveitar que os adultos que não foram vacinados também se vacinem. A campanha não está voltada para eles, mas havendo a oportunidade, eu acho que seria extremamente válido. Essa era a pergunta. Os adultos também devem se vacinar? Os adultos já faz parte do calendário, né? Tanto adulto, adolescente, a vacina, a oferta da vacina triviral, né? Então, os adultos, lembrando o calendário, a gente pensa na situação, as crianças já fazem aos 12 meses e faz a segunda dose aos 15 meses. Então, até 29 anos, a população tem que ter 2 doses da vacina triviral. E de 30 a 49 anos é 1 dose da vacina triviral. Então, a população adulta, essa vacina já estava sendo oferecida nas salas de vacina, né, o ano todo. Não é campanha para adulto, né, é importante o adulto entender. Porque nesse período de agosto, a prioridade vai ser as crianças. A gente teve campanhas aí em 2007 e 2008 voltadas à rubéola, mas o que foi oferecido foi sarampo e rubéola, era a dupla viral. Então, a gente tem uma população aí protegida, mas a gente sempre tem que lembrar, tem que ter a comprovação. Então, para a pessoa saber se está ou não está vacinado, tem que ter aquele cartão, tem que ter aquele documento. Quem não tem documento vai ganhar na unidade de saúde um cartão novo, né? Chega e fala, olha, eu não tenho informação nenhuma, vai ganhar. Mas a gente pede para aguardar um pouquinho em setembro, porque agosto são as crianças que vão se vacinar. Então, só esclarecendo, adulto que não tem certeza se foi vacinado deve se vacinar, mas a partir de setembro, porque a prioridade agora em agosto são as crianças, né? E é importante a gente lembrar também, a pessoa estava falando, são 2 doenças, falar de sarampo e rubéola, 2 doenças que estão na lista de notificação compulsória. Ou seja, essas doenças, o profissional de saúde ele é obrigado a comunicar os serviços de vigilância epidemiológica. Então, esses serviços estão estruturados no Brasil todo. Um caso suspeito, tanto da poliomielite, tanto do sarampo, ele tem que ser notificado, ele vai ser acompanhado, né, e vai ser investigado. Por isso que você falou a questão. Foram confirmados tantos casos, mas ainda tem outros em investigação pelos serviços de vigilância epidemiológica que vão estar fazendo a sorologia, como o professor falou, para poder estar vendo, porque tem outras doenças, né? Igual o professor falou, a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial. Então, quando a gente fala dessas doenças, tem que ter certezas. É um caso, a gente não pode ficar na dúvida, né? A gente tem que estar acompanhando e falar, não, realmente foi daquela doença ou não. Não só medida assim, pensar na saúde pública, mas até para aquela pessoa não ficar na dúvida. Será que eu tive ou não tive aquela determinada doença? Então, são 2 doenças obrigatórias a serem informadas. Adulto que tem certeza que foi vacinado, precisa, depois de setembro, voltar para ser vacinado de novo? Não. Quem tem o comprovante, ele não tem que se vacinar de novo. Outra informação errada que estão vinculando. Então, quando a gente fala da vacina contra o sarampo, né, a antiviral, é uma vacina atenuada, ela é segura e ela é potente. A memória para o resto da vida que essa pessoa vai ter essa proteção. Então, ele tem um comprovante, ele sabe que ele não precisa se revacinar, né? A gente está falando, a rotina é uma coisa diferente quando a gente pensa nas campanhas, igual as crianças que estão sendo todas chamadas, e a prioridade, porque a criança fica muito mais grave do que o adulto, para a gente poder pensar nesses pesos aí, o risco-benefício. Mas o adulto tem que pensar no calendário dele também, não só de sarampo, tem que pensar na febre amarela, tem que pensar na hepatite B, na difteria, tétano também, tem outras vacinas que têm o calendário adulto. Então, falar de vacinação hoje em dia não é só criança, é o adolescente, é a gestante, é o adulto, é o idoso. Ok, se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode fazer sugestões de assuntos que você gostaria que fossem debatidos aqui no nosso programa. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as vacinas. O Em Questão volta em instantes, até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre as vacinas. Nossos convidados são a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Petrópolis, Alessandra Sauan, que também é professora de saúde coletiva da FMP-Fase, e o pediatra infectologista Paulo César Guimarães, ele que é diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Quem não pode tomar essas vacinas? Quer dizer, para quem é contraindicado?
Tá, a gente tem que avaliar certas situações, né, feito na triagem, né, alguns questionamentos. Então, uma situação que a gente pensa em adiar seria a questão da febre. Febre, a gente não vacina ninguém que esteja com febre, porque ela pode estar começando uma outra doença, né? E acaba Aí o sistema imunológico já está ali, né? E as pessoas acabam confundindo sinais e sintomas daquela doença, pensando que é a reação da vacina. E acaba demorando a se tratar daquela doença que ela começou a febre. Então, febre é uma condição para esperar passar para poder se vacinar. A gente tem que pensar em pessoas que têm esse sistema imunológico baixo, por quê? A gente precisa que ela esteja com o sistema imunológico forte para poder pensar. Então, vacinas atenuadas, a gente já pensa em postergar. O sarampo, se a pessoa tem alguma doença que envolve o sistema imunológico, que debilita o sistema imunológico, é contraindicado, né? E a grávida também não pode tomar a vacina do sarampo também. É uma contraindicação absoluta. Por isso é importante que quem pode se vacinar, se vacine. Sim. Até para proteger essas pessoas que não podem, como, por exemplo, pacientes que fazem tratamento de quimioterapia contra o câncer, né? Muitas vezes eles gostariam de se vacinar, mas eles não podem, né? Por causa do próprio tratamento. Fátima, então, as pessoas não devem esperar que haja uma epidemia para procurarem um centro de vacinação. Isso é que está totalmente errado. Eu estava até brincando com vocês aqui, no intervalo, dizendo que alguns gols da seleção brasileira na última Copa do Mundo aconteceram na prorrogação. Então o brasileiro deixa para a última hora. Isso é que não pode acontecer. Então procurar os centros de vacinação, inclusive as vacinas são dadas com mais tranquilidade. Nós que trabalhamos... Não tem fila, né? Exatamente isso. Eu já trabalhei em centros de vacinação públicos. E é assim, é tudo muito mais tranquilo. Não vamos esperar uma epidemia para que haja a formação de filas monstruosas, levarmos os nossos filhos, nossos sobrinhos. A criança não gosta muito de ficar esperando, a criança já chega quando é uma vacina injetável. Já sai a outra chorando, né? Já vê, entendeu? A criança é solidária, Quando uma chora, a fila inteira chora, entendeu? Então isso é muito ruim. Então, como ela falou, existem algumas contraindicações, né? Por exemplo, no caso da vacina VOP, se a criança estiver com uma gastroenterite, estiver vomitando, com um quadro diarreico, também não deve tomar naquele dia e esperar passar esse processo para depois tomar a vacina. A febre, exatamente, está com febre, entendeu? Porque algumas pessoas, como perderam o momento e recebem essa informação na hora, não aqui pela Fase TV, né? Recebe, não pode tomar porque está com febre. Aí dizem, não, meu filho não está com febre. Até toma um antitérmico em casa, que é uma loucura completa. Porque exatamente como a Alessandra disse, pode estar começando a patologia, certo? Então é muito importante que, já que nós estamos falando da vacinação mais voltada para crianças, eu também sou pediatra, a criança deve estar bem, né? Bem, não é fantástica, porque às vezes tem uma pequena coriza, tossindo um pouquinho, isso pode. Não pode apresentar isso e mais a febre. E a febre é realmente um divisor de águas. Isso vale também para adulto, né? O adulto está bem, pode ir lá ser vacinado. Não está bem, espera um pouquinho, né? Até porque, mesmo fora da campanha, se a criança está com um quadro agora de uma virose, alguma coisa, ela pode ser levada, né? Sim. A gente pensar nas vacinas de rotina. E é importante, assim, a gente está trabalhando com prevenção. Então, a gente quer prevenir, a gente não é uma situação que já esteja acontecendo a doença, a gente está vacinando a pessoa saudável, o organismo está desenvolvendo as defesas, que levam tempo, não é de imediato, né? Então, a gente tem de 10 a 15 dias, quando a gente pensa nas atenuadas para ter as defesas, outras que são inativadas tem que ter 3 doses, só na terceira dose que vai ter a proteção. Então, não é de imediato que vai ter aquela proteção, a gente precisa que o organismo esteja bem e esteja cumprindo o calendário de vacina. E lembrando mais uma vez que é um ato solidário você se vacinar, você que tem a saúde 100%, se vacinar para proteger quem não pode, né? Aquele idoso mais debilitado também, não é isso? E ratificando, né, o que a Alessandra falou, a vacina não é uma terapia, é uma prevenção. Tá? Então as pessoas precisam saber cada vez mais que ali é para prevenir algumas patologias, isso e muitas patologias. Eu posso citar aqui o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse calendário, como disse anteriormente, eu fiz parte do Departamento de Infecto da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, não esse aqui, que eu já saí acho que há uns 2 anos, mas os anteriores eu participei. E a gente fez várias reuniões
no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Brasília, exatamente para fazer esse calendário. Então, eu vou ler só as principais patologias que são, assim, previsíveis, evitáveis, né? Evitáveis da vacinação. Através da vacina. Então, a tuberculose, não totalmente, parcialmente. Então, eu vou citar as vacinas, fica mais fácil. O BCG, que é a intradérmico, contra a tuberculose, vacina contra a hepatite B, difteria, tétano, VIP-VOP, já foi citado aqui várias vezes, é contra a poliomielite. Essa é a pneumocócica conjugada, que está sendo dada. Essa ainda não está, entendeu, no Programa Nacional de Imunização, essa que eu vou citar agora, que é a quádrupla ou tetravalente ACWY, né? Então, que essa é não para? É contra a meningite. E também a B. São vacinas que tem na rede particular. Na rede particular, nas clínicas de vacinação particulares. Rotavírus, influenza, aí já no PNI. Né? Hepatite A, febre amarela, HPV. Então, são várias patologias, e aqui tem um calendáriozinho direitinho. Que hoje está até disponível na internet, para as pessoas esclarecerem dúvidas. Existe também o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações e também o PNI, Programa Nacional de Imunizações. Então, realmente, o Brasil está com esse quadro assim, de prevenção muito bem montado, muito bem montado. Os adultos, inclusive, podem verificar lá quais as vacinas que eles devem tomar, porque também tem vacinação, né? Tem vacinação para adolescente, para adulto e para terceira idade também, né? Já para pessoas idosas, todas as faixas etárias precisam recorrer às vacinas para não ficarem doentes, como a Alessandra disse. Inclusive tem o caso da herpes zoster, né? Muito comum na terceira idade, né? Claro. E importante a população entender que muitas vezes as pessoas podem começou fazendo uma clínica particular e não teve condições de continuar. Ela pode estar migrando para o SUS, né? Ou vice-versa. Então, os esquemas são intercambiáveis, ou seja, pode iniciar numa clínica particular e pode dar sequência também numa unidade de saúde do SUS, né? Então, tem essa comunicação, mas desde que tem que ter o comprovante, tanto o comprovante que ganhou no particular, tanto do SUS. Os particulares dão comprovante. É uma questão obrigatória e normas, né, da Anvisa para todas as salas de vacina. Então, leve o comprovante para poder ser avaliado. Qual vacina que ainda falta, né? Seja a criança, o adolescente, o adulto, tem que ter esse documento. No caso da herpes zoster, ela pode acontecer geralmente na terceira idade, quando a pessoa teve contato com o vírus ou manifestou a catapora, né, a varicela. O que acontece é o seguinte, o vírus da varicela é o vírus VZ, varicela zoster. E é um vírus que é difícil o combate, difícil imunologicamente falando e através até de vacinas, etc, etc. Também entra no campo imunológico. Então, o que acontece? Esse vírus ele não é totalmente destruído, ou não é destruído. Então, ele fica nos gânglios sensoriais da medula e do cérebro. E esperando o momento, ele fica esperando o momento dele. Então, o que acontece? Por isso que a pessoa tem o herpes zoster, né? Se cair a imunidade, qualquer que seja o motivo, por exemplo, caiu a imunidade pelo estresse, que todos nós passamos no nosso dia a dia. Então, ele já se contaminou na infância, vamos supor que ele não tenha tomado a vacina. E até alguns casos, tomou a vacina contra a varicela, mas esse vírus não foi totalmente destruído. Então, fica nos gânglios sensoriais da medula e do cérebro. E ele pode eclodir. Se você, por exemplo, fizer uso de um imunossupressor, né, a pessoa tem uma patologia que precisa tomar um imunossupressor. A pessoa está atravessando um quadro de neoplasia, quer dizer, um câncer, tomando altas doses de corticosteroides, entendeu? Então, são situações ou medicamentos que abaixam a imunidade. Então, abaixando a imunidade, esse vírus que estava nesses gânglios, ele passa para a circulação e dá o herpes zoster. E o herpes zoster é como se fosse uma varicela localizada. Ele é assimétrico, então ele se estiver no lado direito do tórax, fica só do lado direito, com raríssimas exceções, e apresenta... Agora são nomes complicados, né? Aqueles pontinhos, as pápulas e máculas, e também pequenas vesículas, né? Então, pequenas bolhas, né? E é extremamente doloroso, né? Extremamente. Essa é a diferença, inclusive, do herpes zoster para outras patologias exantemáticas, são patologias de lesões de pele. É a dor.
Então, a dor é realmente muito incomodativa. Os pacientes reclamam de uma forma bem objetiva da agressão pelo herpes E a zoster. vacina é eficaz? A vacina contra o herpes zoster, não há Isso. dúvida nenhuma que é eficaz. Claro que a pessoa pode até ter. A pessoa tomou a vacina e depois caiu muito a imunidade dela. Aí, nesse caso, pode apresentar a doença herpes zoster. Mas o número de casos vai cair sensivelmente se a pessoa tiver a vacina, tiver tomado a vacina. E aí o caso ele não é tão grave. Seria assim? Exatamente isso. Se a pessoa, por exemplo, essas vacinas todas, somente as vacinas contra vírus, elas previnem 95% dos casos. Elas não previnem 100%. Ninguém pode garantir que, ao tomar uma vacina, não terá a patologia. Porque, às vezes, a carga viral é muito grande, né? E isso cada organismo também reage de uma forma, né? Claro. E a pessoa pode estar atravessando um momento um pouco complicado, atravessando um estresse muito grande, ou até tomando alguns medicamentos que abaixaram a sua imunidade. Então, ela tomou a vacina, ela criou uma imunidade, mas a imunidade caiu. Aí, obviamente, ela pode se contaminar. Mas é um percentual de 5%, tá? Então, um percentual muito pequeno contra as doenças virais. Daqui a pouco termina aí o inverno, começa a esquentar, voltam as arboviroses aí, né? Sim. É uma outra questão, né, no país. Sim, a gente precisa estar atento, poder pensar na vacinação da febre amarela, que a gente teve situações, né, de surto, 2017, 2018, influenciou na mudança do calendário, né, que essas mudanças, a população acaba tendo dificuldade, mas o calendário muda de acordo com o perfil epidemiológico. Não só do Brasil, como, né, do que está em volta, né? Sim, então é importante estar atualizando. A gente ainda vê, a nossa cobertura, a gente não chegou a 100% da vacinação de febre amarela. Então, quem ainda não foi vacinado, é importante procurar salas de vacina, para poder colocar em dia. Quando uma reação é considerada normal e quando ela deve realmente fazer com que a pessoa retorne ao posto de saúde ou procure ajuda médica? Os eventos adversos, né, a gente pede assim, isso na triagem, né, a gente pede para estar tendo essa orientação, mas os eventos a pessoa tem que voltar na unidade e falar, olha, eu tive uma dor, e até mostrar também o que estava acontecendo, porque existe um sistema de acompanhamento da evento adverso pós-vacinal. Então, todos os eventos adversos a gente precisa estar notificando para o Ministério da Saúde. Então, mesmo assim, a gente pensa dos simples ao mais complicado, para poder. Os mais complicados, essas reações aparecem rápido, né? Ou até pensar em uma reação mais grave anafilática. Em meia hora já possa estar acontecendo, né? Por isso é importante também estar direcionando as unidades de urgência, né? Vacinou, a gente pede para não liberar rápido. Aguarda mais um pouquinho ali, principalmente quando é a primeira dose. As doses subsequentes é mais difícil de ter essas reações mais graves. Mas a primeira dose é aquela vacina que esteja sendo feita, a gente fala de vacina, toda vacina é passível de ter a reação. Mas normalmente um percentual bem pequeno. Sim, bem pequeno. Ainda mais se for observada a questão de quem não pode, né? Sim. Por isso a questão de vacinação é com calma, né? Mesmo a gente vê aquelas situações, a população procurando filas, né? Na hora da triagem tem que avaliar com calma. Como você estava falando no intervalo, o Brasil é de extremos, né? Ou não quer tomar, ou quando surge a epidemia, o surto, vai todo mundo correndo sem nem saber direito, né? Não dá para fazer uma vacinação com pressa, né? A vacinação tem que ser com calma. A gente tem hoje sistemas de informação também, então, antigamente a gente era mais na questão do papel, hoje em dia tem que lançar no site, tem que lançar aquela informação, até para poder dar uma segunda via, então, e tem essa questão da triagem, essa avaliação, então, a vacinação tem que ser com calma, nada correndo, não tem como ser instantânea esse momento. E todo mundo comparecendo aí durante essa campanha, agora em agosto as crianças, e a partir de setembro os adultos que não foram vacinados também procurar, né? Sim. Fátima, só um detalhe, entendeu? Até ratificando o que você acabou de dizer, na grande maioria das vezes não tem reação nenhuma, tá? Agora, é muito importante que a pessoa aguarde um pouco para ver se não vai ter reação à vacina. E quando a vacina é injetável, na maioria das vezes, o que acontece? Dor no local, uma dor totalmente suportável. Que é normal, está dentro da reação normal, né? A reação normal e também febre. A febre também baixa, certo? Então, mas são situações totalmente superáveis, não há problema maior. Febre alta já é outro caso.
Febre alta é difícil acontecer. Então, se por um acaso a pessoa já está em casa, deve, se for a pessoa que tenha um médico particular, entrar em contato com ele, com o seu pediatra, no caso a criança, né? E se não for, procurar um serviço de saúde. E pode ser uma doença que já estava ali. Já estava para acontecer, foi né? exacerbada, né? Uhum. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.